Olá, meus queridos amigos, estamos aqui no Rosas da Mediunidade, nesta segunda-feira tão bonita, sempre tão bom estar aqui com você toda segunda-feira para aprendermos e estudarmos sobre mediunidade com o livro dos Espíritos. Então, que bom estarmos aqui nessa semana que se inicia mais uma vez juntos para aprender. É tanto aprendizado, são tantas nuances que envolvem a mediunidade, que é sempre muito bom estarmos constantemente estudando. Então, queridos amigos que estão chegando aqui, Danilo, Lide, Renata, Ana Oliveira, Soraya, Rosângela, Fê, Simo, Vânia, Carlos, meu papai querido, May, Glauber, vivendo a vida positiva. Oi, May, linda. Surama, tudo bom? Muitos corações aqui, Bia Evangelista, Jusileide, Damir, Cláudia Fontes, Lilian, BP Paranhos, Marcelo, Célia. Tudo bom, meus amores, queridos amigos? Espero que vocês tenham passado um fim de semana maravilhoso, repleto de alegria, ao lado dos familiares de vocês. Um dia aí tão importante para nós, na data de ontem, uma data sempre tão importante, uma comemoração do Dia das Mães. Então, que vocês possam ter passado bons momentos, felizes momentos, ao lado dos amigos e familiares de vocês. Tudo bem? Oi, Marcelo, Reginaldo, aqui Chocolates Nobres, Rafaela Nogueira, tudo bem? Meus amores, hoje nós dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, hoje nós vamos iniciar o capítulo 25, que fala, na realidade, sobre as evocações. Ok? Olha aqui a May dando feliz Dia das Mães para mim. Imagina, minha querida, não se preocupe em ser atrasado não, é sempre hora e eu agradeço pelas suas parabenizações, tá bom? Meus amores, vamos estudar hoje então o capítulo das evocações. Será que nós devemos evocar os espíritos, chamar os espíritos para que possam vir conversar conosco, virem ao nosso chamado? Qual é a posição da doutrina espírita sobre isso? Então, essa é a nossa conversa de hoje, ok? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos nos conectar com o Pai, com o Mestre e aí realmente começarmos a nossa conversa de hoje, ok? Então, vamos fazer a nossa prece, acalmando os nossos corações, sempre muito felizes, Mestre querido, pela oportunidade de estarmos aqui nesta segunda-feira, novamente juntinhos, para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Obrigada pela presença de tantos corações queridos que aqui se fazem presentes conosco, todos com o mesmo objetivo, desejosos de aprender, de crescer e de evoluir. Então, que tu continues conosco nesta noite e envolva todos nós, Mestre amado. Que assim seja. E aí, meus queridos amigos, tudo bem? Olha, sou sócio aqui, Caroline, Jaqueline, Séfora Passos, Fabile, Ladislau, Ladislau, tudo bem? Socorro aqui, Help Castro, tudo bom? Socorro. Meus amores, vamos então começar o nosso estudo. Nós então, mais uma vez, repetindo, estamos iniciando o capítulo 25 sobre evocações. Tudo bem, Crisinha? Oi, tal, tudo bom? Hoje nós estamos iniciando esse capítulo, nós não vamos terminar esse capítulo, porque ele é um capítulo extenso. Nós vamos estudar hoje, metade, e na próxima segunda-feira vamos dar continuidade a esse capítulo, tá bom? Olha aqui, o Ibiapina, o Ricardo, um abraço ali de Piauí, Boto no Piauí, tudo bem? Tudo bem, querido? Aqui o Fontes perguntando quando tem esses estudos, toda segunda e toda terça. Nós temos estudos, lives, ok? Só que na segunda, Fontes, nós estudamos o Livro dos Médiuns. E na terça-feira nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Mas são lives semanais, nós estamos seguindo na sequência do livro. Os estudos anteriores estão todos no canal do YouTube, tá bom? E aí, toda segunda-feira, segunda e terça-feira, nós estamos aqui. Ah, aqui o Ricardo diz Pará, tudo bem?
E aí toda segunda e terça-feira estamos aqui juntinhos novamente, tá bom? Aqui o Fontes diz, sempre neste mesmo horário e dia sim, sempre às 21 horas, horário de Brasília, e aqui no Instagram, tá bom? João Pessoa, tudo bom? Presente também, Santo André de São Paulo, que bom! Jaqueline dizendo que tá sem áudio, sério, Jaqueline? Acho que tá todo mundo escutando, dá uma olhadinha, aumenta aí o teu volume, que acho que tá funcionando. Oi, Vivi, minha amiga linda, querida, tudo bem, meu amor? Oi, Marcelo, Jeff, tudo bem? Meus queridos, vamos começar então o nosso estudo. Vários corações já chegaram. Olha a Ironilde chegando, a Anitta chegando, tá? Ricardo dizendo que o som tá normal. Então, aqui vamos também comigo, também tá normal. Então, meus amores, vamos começar o nosso estudo. Já temos uma quantidade boa de pessoas realmente prontos para iniciar o nosso estudo. Então, a primeira pergunta é, na realidade, de que modo nós estamos conversando sobre o tema evocações dos espíritos. E a espiritualidade, o livro dos médiuns, nos fala que, na realidade, os espíritos podem vir trazer informações, se manifestarem de duas formas: espontaneamente ou por evocações. Espontaneamente, o nome já diz, nós não chamamos, não fazemos uma evocação, um chamado especial em nome de um espírito qualquer. Tá? Então, na realidade, os encarnados aguardam e os espíritos vão, digamos assim, se manifestando. Isso de forma espontânea, sem que haja a evocação por parte dos encarnados. Em outras situações, olha, dando um olá aqui para o Ronaldo, tudo bom? Adeir, Silvio, Luciana, Zé Roberto, Milena, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no nosso estudo de hoje sobre o Livro dos Médiuns. Então, vejam bem, nós podemos também fazer evocações aos espíritos, ou seja, chamá-los. Tá? E aí, na realidade, vejam, quando eu estou chamando um determinado espírito, é porque eu quero me comunicar exatamente com aquele espírito. Diferentemente das manifestações espontâneas dos espíritos, porque ali eles vão vindo sem que eu tenha acesso direto à identidade ou à possível identidade daquele espírito. Então, na realidade, nós temos duas formas de nos comunicarmos: através das evocações e através das manifestações espontâneas. E o que nós vamos conversar aqui é qual delas é a melhor. E a doutrina espírita de pronto diz que ambas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. E que o errado é eu adotar de forma peremptória apenas uma delas e simplesmente descartar a outra. Não é assim que funciona. Doutrina espírita nos mostra que há situações onde as manifestações espontâneas são melhores. Por outro lado, há situações onde as evocações são necessárias. E é exatamente essas nuances que nós vamos conversar no dia de hoje. Entender em que situação se deve usar uma ou outra, ok? Aí a May coloca aqui para nós: Evelyn, mas nem todo espírito está pronto para se comunicar, não é? Mesmo evocando? Exatamente, May. Isso é uma das razões que nós vamos começar a conversar. Então vejam, há quem defenda um tipo de manifestação, há quem defenda outra. Então, as pessoas, por exemplo, que defendem as evocações, alguns espíritas que defendem de forma mais peremptória o uso das evocações, dizem o seguinte: vejam, nós temos inúmeros espíritos imperfeitos ao nosso redor. Se eu não chamar nenhum espírito em particular, significa dizer que eu estou abrindo a porta para a entrada ou para a manifestação de qualquer espírito, de modo, muitas vezes, a colocar em risco aquele grupo de encarnados ou aquela reunião mediúnica. Então, eles dizem: a evocação constitui um laço entre eles e nós, ou seja, estabelecendo uma barreira para que outros espíritos que não aquele evocado se façam presentes. Porque, vejam bem, quando, nessa defesa aqui, eles dizem o seguinte: quando eu evoco determinado espírito, eu crio o quê? Uma sintonia mental com aquele espírito. E, portanto, aquela sintonia mental faz com que eu bloqueie manifestações de outros, porque eu preciso estabelecer uma sintonia mental entre o espírito que vai se comunicar.
E quando eu evoco o espírito, eu crio esse laço de afinidade, evitando que outros espíritos se manifestem. Por outro lado, a doutrina espírita também nos mostra que nós, mesmo evocando determinado espírito, nós não temos certeza absoluta de que é aquele espírito que se manifesta. Nós conversamos sobre identidade dos espíritos na última aula. Então, na realidade, ele diz muitas vezes, como a May começou a colocar, nem todo espírito que nós evocamos tem condições de estarem presentes, tem permissão de estarem presentes, querem estar presentes naquela evocação, naquele chamado. Então, o fato de eu chamar não significa necessariamente que aquele espírito virá. Ele pode vir? Pode. Mas isso não me traz, digamos assim, uma certeza de que isso vai acontecer. A Geórgia coloca aqui, todos os médiuns que têm mediunidade aflorada, ostensiva, que nós chamamos, Geórgia, podem manifestar os espíritos. Os que têm mediunidade ostensiva, sim, tá? Porque a mediunidade ostensiva, Geórgia, é exatamente isso. Você possibilitar a comunicação com o espírito, você percebe mais fortemente a conexão com o plano espiritual. E é exatamente isso que faz com que ele esteja apto a intermediar essas comunicações, ok? Então vejam bem, dando continuidade aqui às colocações de Kardec. O Ricardo diz, tem que ter merecimento os espíritos? Também, Ricardo. Merecimento, muitas vezes tem que haver um fim útil naquela evocação. Muitas vezes, evocações movidas por pura curiosidade, sem um fim útil, espíritos sérios não vão se prestar a isso, percebe? Diferentemente, quando há um fim útil, isso pode acontecer. A espiritualidade que, digamos assim, está presente naquela reunião mediúnica pode sim permitir que aquele espírito evocado se faça presente e traga, se possível for, os esclarecimentos necessários, ok? Rio Grande do Sul, estudando com vocês, abraço a todos de Lagoa Vermelha. Tudo bem, Lauren? Seja bem-vinda, minha querida. Então, vamos dar continuidade. Então, ele nos diz o seguinte, ambas têm seus pontos positivos e negativos e a exclusão absoluta de uma delas é que é equivocado. As comunicações espontâneas não apresentam inconveniente quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. O que significa isso que o Livro dos Médiuns nos fala? Veja, nas reuniões mediúnicas que são realizadas nos centros espíritas sérios, de forma organizada, após estudo, muito estudo constante, realmente de amparo, de auxílio aos espíritos muitas vezes sofredores ou reuniões de desobsessão, não importa. Acontece o quê? Nesse tipo de reunião, quem realmente, verdadeiramente administra os trabalhos é a equipe espiritual. São eles que selecionam os espíritos que vão se comunicar, os espíritos necessitados para aquela reunião. Então, vejam bem, não cabe numa situação dessa, por exemplo, evocar espíritos, porque nós não estamos lá para falar com A, B ou C, para fazer consultas. Nós estamos para atender os espíritos necessitados, e aí a espiritualidade é que vai realmente selecionar esses espíritos e trazê-los de forma espontânea. Então, não vai haver, não é indicado haver evocação nas reuniões mediúnicas, a não ser em situações excepcionais, a não ser em situações normalmente de evocação de espíritos trabalhadores da equipe espiritual, protetores, amigos daquele trabalho, para trazerem orientações, tirarem algumas dúvidas importantes para o encaminhamento do trabalho. Percebem? Mas ali em geral, como você conhece os espíritos e a equipe espiritual, você confia na equipe espiritual que está ali à frente, não tem por que haver evocação de espíritos nas reuniões mediúnicas, ok? A Zaninha diz, eu sonho direto, te amo. Eu sonho direto com o demônio no corpo de alguém. O que significa isso? Na verdade, demônio não existe, Zaninha. O que existem são espíritos ainda voltados para o mal. Mas todos nós um dia seremos espíritos de luz perfeitos. Nascemos para a perfeição e para a felicidade. Estamos momentaneamente numa condição de imperfeição. O que pode isso significar é que tem algum, talvez, espírito desencarnado querendo influenciar negativamente alguém. Então, o que você pode fazer, caso você
você conheça, ou mesmo sem conhecer essa pessoa, comece a orar em benefício das pessoas, por você e pelos seus familiares, porque a oração nos conecta com a espiritualidade amiga e quebra o vínculo com a espiritualidade inferior. Olha aqui, Francisco Carlos de Fortaleza, Ceará, tudo bem? Seja bem-vindo. Sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Obrigada por responder minha pergunta. Imagina, Georgia, é um prazer. A Surama diz, podemos dizer que o mais prudente seja, durante a prece inicial, fazer uma evocação para o auxílio dos bons espíritos, sem especificar um ou outro? Certamente, Surama. E principalmente nas reuniões mediúnicas é assim que se faz. As preces, elas são feitas de caráter geral, para a espiritualidade superior, que está, na realidade, à frente, coordenando o trabalho a nível espiritual, para que ampare e auxilie a todos. E muitas vezes, quando há necessidade de alguma orientação, eles se manifestam espontaneamente, sem que nós precisemos evocá-los, ok? Mas há situações, nós vamos ver, em que se deve evocar. A Ana Klebe assistindo do Icó, Ceará. Tudo bem, minha querida? Muito boa sua presença sempre. Aqui, Santa Cruz do Rio Grande do Sul, que bom, sejam bem-vindos, que bom termos a oportunidade de estarmos juntos nesse Brasil tão grande, não é? Olha, a Carolina diz, agora tá sem áudio mesmo. Vejam se, olha, eu tô tentando aqui ajustar o microfone, vejam aí se melhorou o áudio, tá bom? Vejam, o médium escolhido pelo plano espiritual pode dar passagem ao espírito, se o médium é escolhido pelo plano espiritual para dar passagem. Sim, Soraya, porque como nós já estudamos em outras situações, há muitas vezes afinidade fluídica entre o espírito que vai se comunicar e o médium. Não é qualquer médium, muitas vezes, que pode dar comunicação para um determinado espírito. Há uma afinidade fluídica, uma sintonia vibratória entre médium e espírito. Então, com certeza, a espiritualidade vai ver aquele médium que está mais apropriado àquele tipo de comunicação. Olha, a May dizendo que o áudio até ficou melhor. Que bom, mas que estava ouvindo direitinho, né? Então, qualquer coisa aí vocês me avisem, tá? Vejam bem, então, aqui. Pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Vejam bem, então, muitas vezes nós queremos falar com determinado espírito, só que isso é muito comum. Muitas vezes aquele espírito não está numa condição boa espiritualmente na erraticidade, está numa condição de sofrimento e dor. E a espiritualidade superior, se ela estiver à frente daquele trabalho, ela muitas vezes não dá permissão para aquela comunicação, porque ela sabe que se aquele espírito naquela condição se comunicar naquele momento, muitas vezes para um familiar, o objetivo almejado, que é auxiliar, aliviar os corações, não vai ser alcançado. Porque muitas vezes os encarnados vão ficar em sofrimento por verem o espírito familiar desencarnado também em sofrimento. Tá? E aí, na realidade, a situação, aquele encontro, vai ser prejudicial a ambos. Então, a espiritualidade, muitas vezes, não permite que aquele irmão venha, porque ele não se encontra capaz de fazê-lo da forma, no sentido desejado, naquele momento. Ou ainda ele pode simplesmente não querer, não ter interesse nenhum em se manifestar. E isso acontece? Sim, gente. São pessoas como nós, são espíritos com livre-arbítrio, vontade como nós. Todas as vezes que alguém nos chama, nós atendemos? Não. Então, por que com ele seria diferente? Ok? Além disso, vejam, o exame escrupuloso é garantia contra as más comunicações. Significa dizer que mesmo no caso das evocações, mesmo que apareça um espírito dizendo que é aquele espírito evocado, não podemos sair acreditando de pronto. Precisamos sempre ter cuidado, escrúpulos, bom senso na análise e no conteúdo das mensagens, como nós estudamos também na aula passada. Se nós formos acreditando em tudo que os espíritos dizem, corremos o sério risco de sermos mistificados e enganados, que é um dos temas subsequentes do nosso estudo. Então, temos que ter sempre cuidados. O Ricardo diz, os sonhos são mediúnicos. Podem ser, Ricardo, não todos os sonhos são mediúnicos. Como o tema hoje não é sobre sonhos, Ricardo, eu vou pedir para você no privado depois me encaminhar essa pergunta, porque eu vou lhe enviar uns vídeos que eu falei sobre os sonhos no meu canal, e aí eu vou encaminhar para você os vídeos e você vai ver com mais calma, com tranquilidade, vai entender melhor sobre os sonhos, tá bom?
A Claudinha diz, qual o tema? Ela chegou atrasada. O tema é Evocação dos Espíritos, capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Tá bom, Claudinha? A Célia diz, podemos chamar de evocação quando pedimos a ajuda do nosso benfeitor e recebemos a inspiração? A inspiração? Certamente, Célia, porque vejam, a evocação, ela não se faz necessariamente só quando eu digo, por favor, venha o espírito tal. Não, a evocação, ela também se dá pelo pensamento. Quando eu penso num determinado espírito, mesmo que eu não verbalize, eu já estabeleci uma conexão mental com ele. E ele, estando onde estiver, no universo, ele capta principalmente o nosso amigo espiritual, ele capta o nosso chamado e ele virá certamente para nos auxiliar, até porque essa é a missão dele, tá? Então, quando eu mentalizo o meu amigo espiritual, é uma evocação pelo pensamento, ok? A Franciele diz, Evelyn, não sei se você se lembra de segunda-feira passada, de um mentor que não lembrava o nome dele é Ramatiz. Ele existe mesmo ou não? Ramatiz existe, existem obras dele, algumas obras, existem na realidade muitas obras psicografadas por ele, tá bom? Embora, até onde eu saiba, pode ser que tenha mudado, a Federação Espírita Brasileira, ela não ratifica as obras do Espírito Ramatiz. Nós sabemos que a Federação tem critérios de análise, de avaliação dos livros. Nem todos os livros mediúnicos são, digamos assim, ratificados pela Federação, ok? Então, até onde eu sei, o Ramatiz, até onde eu sei, continua não sendo, tá bom? Mas ele é um espírito que tem aí obras também publicadas, ok? A Viana diz aqui, Nailu diz, o tio do meu esposo, que é desencarnado, é espírita do Vale do Amanhecer. Ele me disse que não era bom chamar, porque o espírito poderia não saber voltar. Fiquei confusa. Veja, tudo isso depende, Nailu. É possível que isso aconteça? É. Mas em que condição, por exemplo, é feita essa evocação? Quando uma evocação, por exemplo, é feita num lar, num ambiente sem preparo, sem equipe espiritual, de forma prematura, sem estudo, sem cuidados, isso pode acontecer. Porque ele é atraído pelo pensamento, mas ele nem sabe basicamente como ele foi para lá, que foi pela conexão mental. Mas se é um espírito que não tem entendimento, ele vai ficar por lá, porque ele não sabe como voltar. Diferentemente de quando isso acontece, por exemplo, eventualmente numa reunião mediúnica séria, onde você pede permissão para a espiritualidade que administra o trabalho, em sendo possível trazer determinado espírito para que possa prestar algum esclarecimento, responder algumas perguntas para o aprendizado do grupo. Então vejam bem, aí a espiritualidade superior traz e ela encaminha novamente. Por isso que temos que ter sempre cuidado em usar determinados tipos, digamos assim, de evocações. Não é simplesmente evocar, é com responsabilidade e sempre de uma forma útil para todos, ok? Aqui, a Zaninha Bastos diz, a Rafaela aqui mesmo, Rafaela aqui mesmo, nos anos... Não entendi, Zaninha, seu comentário, minha querida, não entendi, tá? Qualquer coisa, explique de novo que nós vamos responder. O BP Paranhos diz, a evocação dos espíritos não seria a todo tempo através das nossas afinidades? Depende. Afinidades nos atraem aos espíritos, mas a evocação é no sentido... O que é evocar verdadeiramente, BP Paranhos? É eu quero falar com o espírito tal. Ok? Isso é minha vocação. Eu quero falar com o espírito X. E é diferente. Eu posso estar conectada, ter sintonia com vários espíritos. Mas a partir do momento que eu digo eu quero falar com o espírito X, é diferente. Eu estou evocando um espírito em particular. Então, evocação é isso. Não é você estar ali à disposição, ligado a vários e vem qualquer um. Isso é manifestação espontânea. Ok? Então, isso aí é realmente, a evocação é um chamado específico, tá? Aqui a May diz, tudo vai do controle, por isso é importante estudar antes de fazer a prática e, além de estar aqui com a Ívia, oh meu Deus, ir até um centro espírita, sempre, mas estudar com certeza, isso que é importante. Aqui, quando fazemos o evangelho, podemos estar evocando espíritos? Não, Silene, porque como eu disse, a evocação é de um espírito específico, tá? A evocação aqui é
uma forma direta, específica para certo espírito. Não simplesmente dizer que você está ali fazendo uma oração. Você sabe que ali já vai ter vários espíritos presentes, mas você não está evocando ninguém em particular, ok? A Zaninha diz, desde os meus 16 anos eu vejo coisas, muitas coisas aconteceram de verdade, eu tenho medo, o que você acha? Pode ser espíritos? Na realidade, Zaninha, tudo indica que você tem mediunidade de evidência, mediunidade de pressentimentos. O que você tem que fazer, minha querida, é estar aqui sempre à disposição do estudo, se colocar à disposição do estudo, estudar, porque o medo decorre da falta de conhecimento, da nossa ignorância sobre os princípios da doutrina espírita. Então estude, faça o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, que tem também no nosso canal, tem os centros espíritas, também oferecem sempre esse estudo. Com certeza você estudando, você vai se esclarecer e tudo vai ficar bem mais tranquilo, ok? Então, a Débora diz, chamar é evocar, chamar particularmente algum espírito, tá bom? Quando se faz o evangelho no lar, em casa, podemos pedir auxílio dos espíritos de luz? Com certeza, Fábio, não só podemos como devemos, eles estão lá para nos ajudar, ok? E a Bruninha diz, a evocação seria para se comunicar, como, por exemplo, psicofonia e começar a chamar tal espírito. Seria isso? Sim, Bruninha, chamar espírito A, B ou C, específico, tá? Particularizando quem eu quero evocar. Então, vamos continuar aqui que vocês vão entender melhor. Então, o que eu digo aqui? Quando eu desejo me comunicar com determinado espírito, quando eu quero uma informação específica que só determinado espírito pode me dar, eu preciso evocá-lo. Como é que muitas vezes eu vou obter uma informação de um espírito, de algo que aconteceu com ele, de uma informação que só ele sabe, se eu não evocá-lo? Então aí, nesse caso, quando essas situações acontecem, aí eu preciso evocar aquele espírito em particular. Então, quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém que nós tentemos designá-lo com alguma precisão. Por exemplo, buscando alguma informação que realmente mostre que ele é quem ele diz ser, que não é um outro espírito que eventualmente chegou e conseguiu se fazer passar por ele. Então, se nós tivermos condições de, através de perguntas objetivas, confirmarmos aquela identidade, devemos fazê-lo, ok? Vejam, algumas pessoas se surpreendem com a prontidão com que o espírito evocado se apresenta. Tipo, na reunião de hoje, nós evocamos um determinado espírito e ele se faz presente de forma rápida. As pessoas dizem, mas como é que isso acontece? Eu acabei de evocar, ele já está aí? Vejam, tudo é pensamento. Muitas vezes nós evocamos oficialmente naquele momento, mas nós já estávamos pensando em evocá-lo. Isso já foi discutido entre os participantes da reunião mediúnica. Então, na realidade, a partir do momento que você pensou, que você conversou, você já sintonizou com aquele espírito e a espiritualidade já está ciente. Então, aquele espírito já sabe que ele vai ser evocado na reunião tal. Então, se ele tiver interesse de estar presente, ele vai estar ali presente, aguardando aquela evocação. Ou, se for uma coisa que foi decidida naquele momento, podem alguns outros espíritos, digamos assim, pedir alguns minutos, 5, 10, 15, 20 minutos, para que ele possa, onde quer que ele esteja, vir ao encontro daquele grupo. E, em não sendo possível, porque o espírito não está à nossa disposição o tempo todo. Então, se for uma evocação que não foi planejada, organizada, aí, se não for possível, porque aquele espírito, por exemplo, está realizando uma outra atividade, alguma outra missão, em algum outro lugar, numa outra condição, ele pode mandar um recado dizendo que naquele momento ele não pode vir, mas que numa outra oportunidade ele vai estar presente, ok? Então, muitas vezes a prontidão decorre porque nós já pensamos na evocação e o espírito, pelo pensamento, já conectou, já ouviu, digamos assim, que ele seria evocado, ok? Eu vou dar uma corrida aqui nos apontamentos importantes, depois eu volto para as perguntinhas de vocês, tá bom? Então vejam, aí ele diz, havendo preocupação antecipada com a evocação, tudo é preparado antes, tá bom? Se não for tudo na hora, como eu falei, pode-se necessitar de alguns minutos para que isso aconteça, tá bom? As evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que a espontaneidade. Por quê? Lembram quando nós estudamos sobre sintonia vibratória
e afinidade fluídica, que é uma conexão, uma afinidade entre médium e espírito, que não é qualquer médium que pode dar comunicação a qualquer espírito e qualquer espírito que se comunica pelo médium que quiser. Então, muitas vezes, vamos supor que eu seja médium, muitas vezes, mesmo evocando determinado espírito, eu não tenho com aquele espírito, ele pode estar presente aqui na sala, junto comigo, querendo se comunicar por meu intermédio, mas eu não tenho afinidade fluídica nem sintonia vibratória com ele. Significa que ele não vai conseguir se comunicar por meu intermédio. Ele vai precisar de um outro médium, tá? Então, muitas vezes, a evocação não é certeza de que isso vai acontecer. Para os médiuns, a comunicação espontânea é melhor, porque aí já acontece só com aqueles que se encontram em condições de afinidade e de sintonia para que isso aconteça, tá bom? Então, aqui eu digo, para as comunicações por evocação, o livro dos médiuns diz, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos, sendo os últimos bastante raros. Então, flexíveis, o nome já diz, ele está ali mais à disposição e apto a dar vários tipos de comunicações para vários tipos de espíritos, digamos assim, vários espíritos diferentes, e positivos no sentido de ser categórico nas informações precisas. Ora, quando eu evoco um espírito, eu não quero que ele me venha com respostas amplas, vagas, ambíguas. Eu quero positividade, objetividade. E muitas vezes o médium não é um médium positivo. É um médium, por exemplo, poético, que só fala de forma indireta. Não adianta eu evocar através daquele médium, porque eu não vou alcançar, digamos assim, o objetivo da minha evocação. Então, tudo isso são dificuldades que podem, na realidade, prejudicar a evocação. Então, vejam bem, o que nos diz ainda o livro dos médiuns? Diz o seguinte, não é ideal que os médiuns, principalmente iniciantes, se arvorem a evocar. Por quê? Porque essa afinidade fluídica e essa sintonia, ela se desenvolve com o tempo, com a experiência, com a prática da mediunidade. Então, no início, os médiuns não têm essa flexibilidade. Então, evocar espíritos através de médiuns iniciantes também não é indicado, tá bom? Então, jamais se evocar por curiosidade, ok? De jeito nenhum. Então, qualquer tipo de evocação apenas por curiosidade, o médium tem que se negar. Outra coisa, o médium tem que se recusar a fazer qualquer tipo de pergunta ao espírito, que sejam perguntas inadequadas, de forma desrespeitosa, não é para isso, então o médium tem que se negar. Só com muita prudência, o médium vai fazer a evocação longe, sozinho da pessoa que quer evocar. Então vamos supor que seja um parente, um familiar. Nada mais natural do que a pessoa que quer evocar esteja presente ao lado do médium. Primeiro, porque é aquela pessoa que vai saber identificar melhor a identidade do espírito. Segundo, quem garante que o espírito vai querer se manifestar para o médium sem perceber ou sem saber que aquela pessoa, aquele familiar, está ali presente? Se manifestar simplesmente por um desconhecido, que o médium é um desconhecido. Muitas vezes ele não vai querer, tá? Além disso, sempre analisar as respostas com bom senso para julgar o nível de evolução daquele espírito. E já vou fazer só mais esse itemzinho e volto para vocês aí, tá? Prometo. Vejam, todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, mas não significam dizer que queiram ou possam responder. Então, todos os espíritos, mesmo os espíritos mais imperfeitos, mesmo os espíritos puros, podem ser evocados, qualquer espírito na escala evolutiva, mas não significa dizer que eles virão, que eles queiram vir ou que eles possam vir, tá bom? Mas eu posso evocar, por exemplo, se eu quiser evocar Jesus, posso evocar Jesus. Agora, será que Jesus verdadeiramente vai atender a minha evocação? Aí são outros 500, ok? Aí vocês podem perguntar, Evelyn, vamos supor que aquele espírito que eu esteja evocando tenha desencarnado, ele esteja, por exemplo, encarnado em um outro planeta. Eu posso evocar espíritos que estão em outros planetas? Vejam, isso é possível. Mas será que ele pode vir?
talvez em determinadas situações ele possa. Por exemplo, em planetas mais evoluídos, onde os espíritos eles se desdobram, se emancipam com facilidade dos seus corpos, ele pode vir se emancipar lá do seu planeta mais evoluído e vir atender uma reunião mediúnica aqui na Terra. Só que isso é muito mais difícil para espíritos que estão em planetas menos evoluídos. Por quê? Porque os planetas menos evoluídos, a ligação do perispírito com o corpo material é muito grande. A dificuldade para ele se emancipar e se desligar num processo de desdobramento pelo sono é maior. E, portanto, terá mais dificuldade para atender uma evocação realizada em outro planeta. Mas evocações realizadas com espíritos encarnados em planetas superiores, eles podem atender? Podem. Isso pode acontecer? Pode também, ok? Bom, agora eu vou voltar para vocês aí, depois eu continuo aqui com os nossos comentários, que eu sei que tem muita perguntinha que eu passei, ok? Vamos lá então. Os espíritos da Umbanda são diferentes do espiritismo? O Jansen pergunta, espíritos são sempre espíritos onde quer que estejam, Jansen, seja da Umbanda, seja do espiritismo, seja de inúmeras outras religiões. O que acontece muitas vezes é que, isso nós estudamos inclusive quando nós vamos estudar a identidade dos espíritos, acontece que muitas vezes os espíritos se manifestam em conformidade com, digamos assim, as crenças daquela religião, daquele grupo de pessoas, para que eles possam ser, digamos assim, ouvidos e eles possam, digamos assim, ser levados em consideração por aquele grupo. E então, muitas vezes, um mesmo espírito evoluído, quando ele se apresenta num centro espírita, ele se apresenta de uma forma. Quando ele vai levar os conhecimentos, as orientações num centro de Umbanda, ele está ali para orientar. Mas eles sabem que eles seguem rituais, que eles têm uma outra metodologia. Então, aquele espírito, ele pode adotar aqueles procedimentos, não que ele necessariamente acredite neles ou precise deles, mas para que ele possa se fazer ouvido pelos encarnados. E aí, ele sendo ouvido, ele pode trazer os esclarecimentos, as orientações que levam as pessoas à evolução e ao progresso. Mas espíritos somos todos nós, e qualquer lugar que estejamos. Não existem espíritos A, B ou C. Existem espíritos em graus evolutivos diferentes. Mas não pensemos que na Umbanda também os espíritos evoluídos não se fazem presente. Claro que sim, claro que sim. E também orientam para o bem, para o amor e para a verdade. Nas reuniões convém evocar ou é espontânea a manifestação? Claudinha, naturalmente, normalmente espontâneas, principalmente manifestações de espíritos sofredores, que é o objetivo maior das reuniões mediúnicas, e de desobsessão. Acontece, você pode eventualmente evocar um trabalhador espiritual, quando você precisa de algum esclarecimento, quando você está com alguma dúvida, e aí você pode realmente evocar, digamos assim, o responsável pelo trabalho, para que ele possa dar aquela orientação. Então, normalmente se evoca espíritos em reuniões mediúnicas trabalhadores, diferente das evocações que aconteciam com Kardec. Kardec estava codificando a doutrina, estudando, precisava estudar todos os tipos de espíritos, precisava trazer as informações para nós. Então, era diferente. A finalidade das evocações de Kardec era exatamente codificar a doutrina. Agora é diferente, nós não estamos mais codificando a doutrina, nós já estamos trabalhando, já temos ela codificada, estamos ajudando os espíritos. Então, a finalidade mudou. Portanto, a evocação não se faz mais tão necessária, embora em algumas situações sim. Ok? Eu posso evocar espíritos para saber de assuntos pessoais? Não, Jaqueline, é exatamente o que estávamos colocando. Para simplesmente satisfação da nossa curiosidade com situações pessoais, nós não devemos. Espíritos superiores não se prestam a isso. Só espíritos levianos e imperfeitos. Então, você pode certamente estar, digamos assim, se colocando numa situação de risco, porque espíritos vão vir. Quando se evoca, se você evocar um animal, vai vir um espírito se passando por um animal. Sempre tem espíritos de todos os tipos. Então, para assuntos pessoais, não devemos evocar, porque isso não é um assunto útil considerado pela espiritualidade. Então, certamente virão espíritos levianos que não são confiáveis, ok? O BP Paranhos diz, a Federação Espírita segue o critério de moral, mas pela condição humana existem várias limitações.
Ramatiz, falando de Ramatiz. Ele é um espírito de uma ordem muito séria. Ramatiz foi José, o pai do mestre Jesus, e também Pitágoras. Olha o BP Paranhos aí trazendo algumas informações sobre o espírito Ramatiz. Eu realmente, BP Paranhos, eu não tenho, digamos assim, conhecimento sobre as outras reencarnações, quem Ramatiz, o espírito Ramatiz teria sido, então realmente eu não tenho condições de tecer maiores comentários sobre isso. Mais interessante a sua colocação, quem puder também pesquisar, saber mais, vale a pena. Por isso que é tão bom o estudo, é tanta coisa para nós estudarmos que realmente um vai ajudando o outro aí com outras informações, tá bom? Que cuidados devemos ter com as evocações de caráter particular? Eu estava, inclusive, passando isso, ADI, os cuidados que nós devemos ter, principalmente os médiuns que vão servir de intermediário para isso, ok? Aqui, vamos seguir. Evelyn, no caso, no início da codificação, a evocação era uma prática comum. Hoje devemos deixar restrita a reuniões mediúnicas sérias com objetivo de estudo, esclarecimento e orientação. Exatamente, Suramba, eu estava comentando sobre isso há um pouquinho atrás, falando sobre a situação de Kardec. Evelyn, se mesmo estiver a evocação através do médium, o espírito tem livre arbítrio de aceitar ou não a evocação? Claro, o espírito tem sempre livre-arbítrio, ele pode ou não querer, ele pode vir, ele pode ou não ter permissão para se manifestar, tá? Então, o fato de eu evocar, ele não se sente algemado e na obrigação de vir ou não, ok? Essa é uma das razões pelas quais nem sempre o fato de nós evocarmos significa que nós vamos conseguir nos comunicarmos com aquele espírito, tá bom? Aqui é a Joani dizendo que está gostando da live. Que bom, minha querida, nós também. Ficamos agradecidos pela sua presença. A Michele diz, Evelyn, os espíritos ficam com a gente o tempo todo? Nós temos espíritos, Michele, o tempo todo ao nosso redor. Nesse exato momento você não está sozinha, eu também não estou, mas não significa dizer que o médium ostensivo está vendo, percebendo e sentindo a todo momento os espíritos ali desencarnados, ok? Não significa isso. Ele pode sentir a todo momento? Eventualmente pode, mas isso não fica acontecendo o tempo todo, tá bom? Então, mas nós sempre estamos rodeados pelos espíritos. Segundo nos dizem, Michele, para cada um encarnado, há 4 desencarnados no ambiente. Tá? Na Terra, no planeta. Então, por aí você pode tirar o quanto de desencarnados que estão ao nosso redor. O BP Paranhos, como seria a mediunidade em outros planetas? Quanto mais desenvolvido é o planeta BP Paranhos, mais a mediunidade ela é natural, mais a mediunidade ostensiva é natural em toda a humanidade. Essa é a nossa condição futura. Todos nós seremos médiuns ostensivos, estaremos em contato constante com a espiritualidade. Vai ser algo plenamente natural. Em planetas menos evoluídos, isso é cada vez menor. A incidência da mediunidade ostensiva é cada vez menor, ok? Na realidade, à medida que nós evoluímos, nós vamos desenvolvendo cada vez mais um outro sentido, que é o sentido da intuição. É a intuição que nos faz verdadeiramente nos conectarmos, percebermos a espiritualidade, tá bom? A Josi do Planeta Bicho nos diz, Evelyn, podemos evocar espíritos quando estamos em desdobramento? E se assim for, podemos ter sucesso? Veja, os médiuns participam de reuniões mediúnicas em desdobramento, tá? Então, uma das coisas que as pessoas têm dúvidas é se médium em desdobramento também participa de reuniões mediúnicas. Sim, Josi, existem inúmeras reuniões mediúnicas no plano espiritual, mas ali elas, claro, são coordenadas pelas equipes espirituais. Então, havendo a necessidade, por exemplo, de determinado espírito ser ali chamado, ele vai vir. Mas o que acontece? Se for um espírito encarnado, ele vai estar emancipado. E aí a própria espiritualidade o conduz até a reunião mediúnica. Se for um espírito desencarnado imperfeito, não é o caso de evocar, porque ele tem liberdade, ele está acordado. A espiritualidade, com certeza, vai também buscá-lo para que ele possa ser atendido naquela reunião mediúnica no plano espiritual. E se for um espírito superior, ele pode ser evocado em que sentido? Há determinadas situações que pode se mostrar uma situação, às vezes, mais delicada,
pode haver a necessidade de que haja a presença de um espírito superior, com maior preparo para aquela atividade. E aí ele pode ser, em pensamento, evocado pelo, digamos assim, pelo espírito que está coordenando aquela reunião. Havendo necessidade, ele mentaliza um espírito superior, solicita a sua ajuda e aquele espírito, com certeza, virá em seu auxílio. Se não ele, alguém do quilate dele para ajudar. Então, de uma certa forma, é uma evocação também no plano espiritual, ok? É certo, a Ironildes diz, é certo ir ao cemitério e rezar e acender velas para os espíritos? Ironildes, poder ir, nós podemos, mas eles não estão lá, ok? Os espíritos, na realidade, eles não ficam no cemitério. Alguns podem até ficar por ali por falta de conhecimento, de ignorância, mas o espírito não fica ali. Eu posso, digamos assim, rezar, acender uma vela, que também não tem necessidade, porque tudo é pensamento. A vela não é a vela que vai me conectar com o espírito, é o meu pensamento. Então, na realidade, a vela é como se fosse um instrumento para eu concentrar o meu pensamento e me conectar com o espírito, mas eu não preciso da vela. Se eu me concentrar, pensar naquele espírito, orar por ele, pedir o amparo dos amigos espirituais para que ele seja amparado, onde quer que ele esteja no plano espiritual, eu não preciso ir no cemitério, ele vai ouvir a minha prece, ele vai sentir os fluidos de amor que eu tiver encaminhado para ele, sem precisar eu estar no cemitério. Ok? Os espíritos, eles na realidade se conectam conosco pelo pensamento e não em lugar A, B ou C necessariamente. Aqui a Michele está dizendo que tem depressão, o que ela pode fazer? Michele, primeiramente, o Evangelho no Lar, no seu caso, diariamente, tá? O Evangelho no Lar vai lhe trazer muito mais equilíbrio, serenidade, para você passar por essa situação. Evangelho no Lar normalmente é uma vez por semana, mas em situações de doenças, fragilidade emocional, depressão, Evangelho no Lar diariamente. Manda uma mensagem para mim, eu acho que eu já lhe passei esse vídeo sobre o Evangelho no Lar. Se eu não tiver lhe passado, manda uma mensagem no privado para mim que eu encaminho para você, tá bom, minha querida? Além de, eu tenho vídeos também falando sobre depressão, tá, Michele? De que forma que você também pode, o que significa depressão na visão da doutrina espírita, ok? Me pede também no privado que eu encaminho para você. Só não vou falar isso agora, porque o tema da nossa aula é evocação, para eu não fugir muito, mas eu não vou deixar você sem resposta, tá bom, minha querida? Aqui a Martinha dizendo que gosta dos ensinamentos, da forma como nós colocamos. Que bom, minha querida. Qualquer dúvida, qualquer crítica também podem falar, porque nós estamos, assim, dentro das nossas limitações, que são sempre muitas, mas nós estamos tentando aí melhorar, tá bom? Fazer o nosso melhor. A Débora falando, Chico, em desdobramento, conheceu outros mundos e etc. Não foi? Exatamente. Durante o desdobramento, conheceu regiões umbralinas, cidades no plano espiritual. Na realidade, em desdobramento, nós já sabemos, emancipação da aula, nós não estamos parados, nós estamos atuando, trabalhando e buscando o nosso crescimento ou a nossa perdição, conforme estiver a nossa sintonia mental. Ok? Vamos lá. Vou responder a da Silvana e voltamos para cá para nós fecharmos o nosso tema evocação. A Silvana diz, foge um pouco a minha pergunta, me perdoe, gosto muito de santos, como por exemplo, hoje mesmo fiquei feliz e emocionada por ser comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. Algum problema? Não, minha querida. Silvana, na realidade os santos são espíritos mais evoluídos, tá? E que na realidade outras religiões chamam de santos porque, segundo a doutrina, fizeram milagres. A doutrina espírita nos mostra que não há milagres. Milagres é algo sobrenatural e na realidade tudo se encontra dentro das leis de Deus, apenas leis ainda não conhecidas pela ciência dos homens e parece que aquilo é um milagre. Na realidade, é uma lei natural que ainda vai ser conhecida pela ciência e a doutrina espírita nos explica sobre essas leis espirituais. Mas os santos são espíritos evoluídos que já estão numa condição melhor que a nossa e eles certamente, quando nós oramos para eles auxiliam, eles podendo nos ajudar, Silvana, tendo condições para isso, eles vão nos auxiliar, ok? Assim, quanto mais nós evoluímos, mais nós queremos trabalhar pela humanidade, ajudar o próximo. E eles são espíritos de luz nessa condição, ok? Então não tem problema não, minha querida. A Silene, só vou responder a da Silene e vamos para
para voltar para cá. Todo mundo tem obsessores? Não, Silene. Na realidade, a obsessão decorre da nossa sintonia mental. Nós já estudamos sobre obsessão, tá, Silene? Foram 2 aulas. Busca lá no nosso canal, na playlist Rosas da Mediunidade. Nós tivemos 2 aulas de obsessão, parte 1 e parte 2, onde eu explico o que é obsessão, os graus de obsessão, os tipos de obsessão, quem é o obsessor, quem é o obsediado, como curar a obsessão, como se dá o processo obsessivo. Falamos tudo, tá bom? Então, certamente, dá uma passadinha lá que você vai sanar as suas dúvidas sobre esse tema, tá bom? Se não, manda uma mensagem para mim no privado que eu encaminho para você os 2 vídeos, ok? Ok? Então, vamos lá. Meus amores, vamos voltar então aqui para o nosso estudo. Então, vejam. Já falei que durante a evocação nem todos têm permissão para vir. Alguns se acham impedidos de o fazer porque muitas vezes estão realizando outras atividades, estão numa condição de inferioridade espiritual, enfim, uma situação que não tem como virem naquele momento, ok? Os obstáculos para aquela evocação podem ser individuais, ou seja, decorrer da própria condição do espírito desencarnado, ou circunstanciais, se ele tiver, por exemplo, numa outra missão, tá? Então, na realidade, há inúmeros impedimentos que podem fazer com que a evocação não dê certo, ok? Como eu já falei no caso dos mundos superiores, que a evocação é mais fácil, tá bom? Já falei também sobre a condição dos mundos menos evoluídos. Vamos ver o que mais que eu vou falar aqui. Já falei sobre a condição de Kardec evocar, isso era uma coisa importante, porque a situação dele lá naquele momento da codificação era diferente da nossa, ok? E aí eu vou finalizar com alguns outros questionamentos. Por exemplo, deve-se ou não evocar espíritos ruins, malignos? Porque nós estamos falando de evocar espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos que desencarnaram, que nós temos algum sentimento, e evocar espíritos ruins. Pode ser algo bom? A doutrina espírita nos diz que isso depende do objetivo proposto. Se por exemplo, quando ele diz aqui o inconveniente é total, quando são... o inconveniente é inexistente quando são chamados com um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los. É muito grande, por outro lado, se for por pura curiosidade ou diversão, ou se coloca sob sua dependência pedindo-lhe um serviço qualquer. Vejam, Kardec evocou vários espíritos imperfeitos com o objetivo de aprender. Está lá, inclusive, no Céu e Inferno, vai ser o nosso próximo estudo. Muitos depoimentos de espíritos sofredores, criminosos, foram evocados, mas tinham um fim útil, de aprendizado, de instrução. E ainda, para ajudá-los. Quantos espíritos não são evocados numa condição, principalmente de Kardec também, numa condição de auxílio? Eles eram espíritos que estavam numa condição de sofrimento, e aqueles que os evocaram levavam esclarecimento, amparo, acolhimento, esperança, oração, prece. Tudo isso vinha auxiliar o desenvolvimento daquele espírito, faz com que ele diminua a condição de sofrimento e dor e possa melhorar. Então, se tiver um fim útil, pode ser. Em compensação, quando ele diz, se for por pura curiosidade ou diversão, não há benefício algum, ok? E aí ele diz... tem que se ter muito cuidado quando se evoca espíritos ruins. Por quê? Porque muitas vezes, como eles são ruins, eles podem não vir de boa vontade, ou vêm com o objetivo de nos dominar, com o objetivo de alguma forma nos prejudicar. E como é que eu vou ter certeza se, na realidade, as coisas vão sair como eu almejo, no sentido de ser algo positivo? Aí ele diz aqui, a ascendência sobre esses espíritos se dá pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem. Então não é por exorcismo ou qualquer coisa que eu vou conseguir me impor sobre o espírito imperfeito, e sim pela autoridade moral, evolução. E é por isso que os espíritos não conseguiam, digamos assim, evitar as orientações, a voz de Jesus, porque ele tinha autoridade moral sobre aqueles espíritos chamados demônios, que não são espíritos, não são demônios, são espíritos ainda imperfeitos. Então, precisamos ter autoridade moral. Sem autoridade moral, nós não conseguimos dialogar, porque eles simplesmente não nos respeitam. Se nós somos imperfeitos,
muitas vezes piores do que eles, que moral eu tenho para dialogar, para tentar ajudá-los? Falo A, mas faço B? Não dá certo, certo? Às vezes, por exemplo, ele diz aqui também, as pessoas falam em nome de Deus, tal coisa, em nome de Deus vá embora, em nome de Deus não faça isso. Isso também não resolve. Não adianta eu falar em nome de Deus se eu não tiver autoridade moral. Aqui ele diz, o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como qualquer outro, então não faz diferença. Então não é o fato de eu chamar em nome de Deus que eu vou ter ascendência sobre o espírito. Se eu não tiver moralidade, aquele diálogo não se opera da forma como eu desejo. Ok? Qual é a linguagem que nós temos que ter com os espíritos evocados ou com os espíritos que nos chegam ao diálogo? Depende também da evolução. Espíritos evoluídos, superiores, merecem naturalmente o nosso respeito, a nossa educação, a nossa, digamos assim, simpatia, o nosso cuidado, o nosso zelo. Espíritos levianos, espíritos desrespeitosos, espíritos imperfeitos, muitas vezes chegam querendo se impor sobre o grupo. E aí os esclarecedores, os médiuns esclarecedores ou dialogadores precisam ter uma linguagem não desrespeitosa, mas também não pode ser uma linguagem submissa àqueles espíritos. Eles têm que atuar com, digamos assim, com firmeza, com autoridade e com respeito, tá? Então, tudo vai depender do tipo de espírito que estiver me comunicando, certo? Então, a linguagem dos encarnados, ele vai variar conforme o tipo de espíritos que nós estivermos falando, tá? Então, eles dizem o seguinte, a utilidade das evocações particulares. Existe utilidade? Sim, ele diz. As evocações dos espíritos superiores são preciosas pelos ensinamentos que encerram. Nos trazem, ele diz, as comunicações de espíritos de ordem menos elevada também trazem aprendizado. Não pensemos que é sem utilidade. Para o bom observador, toda comunicação traz um aprendizado. Os mais evoluídos, grandes ensinamentos, orientações, sugestões de como nós melhor nos conduzirmos na atual existência. Já os espíritos imperfeitos nos trazem exemplos de seus sofrimentos, de suas dores, para que nós possamos aprender com eles, com o exemplo do outro, e não com, digamos assim, o meu próprio sofrimento. Que eu não precise passar pelo que ele passou, que eu aprenda com ele e aí, digamos assim, eu utilize aquele exemplo para o meu crescimento, para o meu aprimoramento espiritual. Então, há um aprendizado nos espíritos sofredores sempre, sempre. E, além disso, a outra utilidade de nós nos comunicarmos com os espíritos sofredores é ter a oportunidade de ajudá-los, de esclarecê-los, de ampará-los, de levar o evangelho para esses corações, para que eles também possam crescer e evoluir, ok? Então, sempre há utilidade? Há. Precisa haver sempre o quê? É estudo e preparo da equipe encarnada para saber lidar com todas as situações que possam surgir nas reuniões mediúnicas, decorrentes de evocação ou decorrentes de espontaneidade, embora quase que, não vou dizer 100%, mas 99% são manifestações espontâneas nas reuniões mediúnicas, ok? Meus amores, na próxima semana nós vamos ver o quê? Perguntas sobre as evocações. O que é que se pode ou não se pode perguntar aos espíritos, tá bom? Então, nós vamos ver várias perguntas, os pontos positivos e negativos de cada uma delas, mas isso vai ser na próxima segunda-feira, ok? Nós temos ainda 3 minutinhos para finalizar a nossa live. Nós vamos finalizar com as perguntinhas de vocês, tá bom? A May diz, tudo é pensamento. Até as cirurgias espirituais não se faz necessário o médium nos tocar. E muitas vezes eles nos tocam, onde é feita a cirurgia para acreditarmos. Mas, exatamente, muitas vezes eles, na realidade, não precisam nada disso. Mas isso acontece às vezes para nós... Ai, bati aqui, desculpa. Para nós acreditarmos, tá? Porque na realidade tudo acontece a nível de perispírito e não a nível de corpo físico. A Sueli diz, gostaria de saber se os espíritos dormem, comem, bebem e outras coisas peculiares. Sim, mas isso também depende do grau evolutivo. Quanto mais evoluído, eles não precisam dormir.
Deu um pausezinho aqui na nossa live, mas já voltei, tá bom? Vejam. Quanto mais evoluídos, Sueli, eles não precisam estarem comendo, porque eles absorvem energia pela própria respiração, eles não precisam estar bebendo, tá bom? Isso aí, na realidade, decorre, ou são essas sensações, essas necessidades, isso aí são para espíritos ainda mais materializados, mas muito próximos à Terra, imperfeitos, que estão ainda vinculados às sensações do plano físico, tá? No meu canal também, lá na playlist Perguntas e Respostas, eu falo sobre isso, se eles se alimentam, como eles fazem, como é a vida no plano espiritual. Eu fiz, inclusive, uma live, Sueli, de 1 hora sobre a vida no plano espiritual, onde eu falei exatamente o que eles fazem, como eles fazem, os lugares, onde eles ficam, tudo, tá bom? Manda também para mim no privado que eu encaminho essa live para você, ok? A Marta diz o seguinte: você poderia me explicar algo do que aconteceu comigo na semana passada em um sonho que tive com minha mãe já falecida? Tive a sensação que incorporei minha mãe e ela, através de mim, mandou mensagem. Marta, isso pode ter acontecido? Pode, porque nós já sabemos que durante os sonhos nós podemos ter encontros espirituais com espíritos desencarnados e encarnados em desdobramento pelo sono como nós. Nem todos os sonhos são sonhos espirituais, esses que são de encontros com os espíritos desencarnados, mas existem sonhos espirituais. Então você pode, eventualmente, de fato ter encontrado sua mãe falecida e ela ter utilizado você para trazer uma mensagem. Isso é possível? Sim, isso é plenamente possível, ok? Se você quiser depois saber mais sobre os sonhos, também me manda uma mensagem no privado que eu encaminho para você um vídeo, na realidade alguns vídeos, sobre os sonhos explicando melhor tudo isso, tá bom? Aqui vamos ver ainda a Marta falando, né, que a mãe dela mandou a mensagem para o irmão, ele transmitiu a mensagem, ok. Marta, eu já expliquei rapidamente, mas qualquer coisa durante os vídeos que eu vou encaminhar, as explicações virão mais detalhadas, tá bom? Aqui a Silene diz: a minha filha está fazendo 9 anos hoje e gosta muito de você. Ela quer que mande parabéns para ela. Com certeza, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijo para sua filha, viu, minha querida Silene? Que bom, fico feliz que ela tenha gostado, que ela goste de estar conosco, de participar também do nosso estudo. Pergunte dela se ela gosta da Pequena Ive, se ela já conhece a Pequena Ive. A Pequena Ive deve adorá-la, porque a Pequena Ive tem essa idade, tá bom? Pergunte dela se ela gosta da Pequena Ive. Vamos lá, Franciele dizendo: Evelyn, o que e quando a gente tem a sensação de estar sendo levado em outro lugar? Tenho sensação de estar em outro lugar. Isso é mediunidade ou perturbação? Não, isso é mais indicativo, sim, de mediunidade, que é um processo de emancipação da alma. A emancipação, como nós já estudamos, e na realidade no decorrer dos nossos estudos nós sempre falamos sobre isso, a emancipação ela pode acontecer quando nós estamos em estado de vigília, acordados ou dormindo, tá? Então as pessoas muitas vezes, os médiuns estão muitas vezes em estado de desdobramento lúcido em vigília, nas reuniões mediúnicas, são levados para outros lugares, estão acordados, estão lúcidos, fazem resgates de espíritos necessitados e depois eles voltam para a reunião mediúnica, tá? Então isso é um desdobramento natural e comum, principalmente para os médiuns ostensivos, ok? A Caroline diz: antes de serem evocados, os espíritos sabem qual é o motivo da evocação? Se houver, Caroline, um planejamento prévio da evocação, eles sabem, porque quando eu digo, na realidade eu vou evocar determinado espírito porque eu gostaria de saber tal coisa, eu já me conectei, eu já evoquei pelo pensamento e ele já teve acesso aos meus pensamentos. Então, normalmente, quando há um pensamento prévio, uma organização prévia dos espíritos que serão evocados, eles já sabem a razão pela qual nós necessitamos ou desejamos com eles conversar, tá bom? Aqui o Frederico dizendo: instruindo para sair da ignorância e caminhar para a luz. Exatamente, Frederico, é a necessidade de todos nós.
Aí, que mais? Muitos espíritos ainda são ruins, são de alta intelectualidade, faltando a eles o lado moral. Sim, porque crescemos na intelectualidade e na moralidade. E nem sempre elas caminham juntas, essas duas asas aí, embora tenhamos que evoluir nos dois aspectos, ok? Meus amores, que mais? Olha aí, muita gente aí, olha, dizendo que fofa cantando. Meu Deus, só vocês mesmos que são muito bonzinhos comigo. Não, não sou. Mas obrigada pelo carinho. O mais importante não é, na realidade, a música, mas é o carinho, a alegria e o amor que envolve todos nós. Não é verdade? Meus amores, olha aqui, a Anitta dizendo, hoje você me tirou, né, várias dúvidas. Gratidão. Imagina, a gratidão é minha, sempre. E na semana que vem nós vamos continuar esse tema com as perguntas que podemos fazer aos espíritos, tá bom? Então, aguardo vocês na semana que vem, porque ainda tem muito estudo. Quer dizer, muito estudo não. Nós já vamos terminar o livro dos médiuns, finzinho de junho ou na primeira semana de julho, nós já terminamos o livro dos médiuns. Acreditam? Nós já estamos no capítulo 25. Então é interessante como nós, assim, toda semana vamos estudando um pouquinho e quando percebemos, já estudamos uma obra básica, tá bom? Então quem esteve conosco durante todo esse tempo, não deixe de terminar o nosso estudo. É importante para todos vocês, tá bom? Lembrando que o próximo estudo vai ser o céu e o inferno, ok? Vamos fazer então a nossa prece? Vamos lá, meus amigos? Então, fechando os nossos olhos mais uma vez, abrindo os nossos corações para agradecer à espiritualidade amiga, a todos que participaram do nosso estudo, as perguntas, aos comentários, aos esclarecimentos. Tudo, mestre, é importante para o nosso aprimoramento. Como é bom estarmos juntos, estudando, crescendo, refletindo e aprendendo sobre a mediunidade. Que tu possas continuar conosco, envolvendo a cada um de nós, nos dando sempre, Senhor Jesus, o desejo sincero de crescer e evoluir, para que possamos mais rapidamente estarmos próximos a Ti. Fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Meus amores, até amanhã no Rosas do Evangelho. Para quem participa só da Rosas da Mediunidade, até semana que vem. Grande beijo.